Alegria e paz, salve Maria, tudo bem com você? E aí, meu irmão e minha irmã, como está sendo sua quaresma? Creio que não está sendo fácil, mas persevera. Não tenhas medo, coragem, meu irmão e minha irmã, pois ao final colheremos grandes frutos, colheremos grandes ensinamentos e sabedoria. E também muito discernimento. Persevera, meu irmão e minha irmã. Hoje, logo pela manhã, o Senhor me incomodava muito com um versículo do Evangelho de São Lucas, que é lá o versículo 12. Evangelho de São Lucas, capítulo 2, versículo 12. Isso vos servirá de sinal, e encontrareis um recém-nascido envolto em faixas, deitado numa manjedoura. E o Senhor me incomodava muito com isso. E eu vim meditar aqui no Evangelho de São Lucas, né? Então, é do versículo, Evangelho de São Lucas, capítulo 2, dos versículos 2 ao 18, que nos traz. Isso vos servirá de sinal, encontrareis um recém-nascido envolto em faixas, deitado numa manjedoura. E de repente juntou-se ao anjo uma multidão do exército celeste, a louvar a Deus, dizendo: Glória a Deus no mais alto dos céus, e paz na terra aos homens que ele ama. Quando os anjos os deixaram em direção ao céu, os pastores disseram entre si: Vamos já a Belém e vejamos o que aconteceu, e que o Senhor nos deu a conhecer. Foram então às pressas e encontraram Maria, José e o menino recém-nascido deitado na manjedoura. Vendo-o, contaram o que lhes fora dito a respeito do menino. E todos que ouviam ficavam maravilhados com as palavras dos pastores. E quando eu comecei a meditar aqui, perguntava ao Senhor, né? O que queres, Senhor, trazer a mim para transmitir através dessa palavra? O Senhor ia ministrando no meu coração. E é o que muitos pedem a Ele. Senhor, me dá um sinal para isso, me dá um sinal para aquilo, me dá um sinal, me dá um sinal, me dá um sinal. E o Senhor trouxe aqui. Isto vos servirá de sinal. Encontrareis um recém-nascido envolto em faixas, deitado numa manjedoura. E hoje, meu irmão e minha irmã, o sinal parou de ser dado a nós? Não. O sinal continua vivo. E qual é a manjedoura hoje a qual encontramos esse sinal? A qual encontramos Jesus? Sacrário. Jesus está lá, dentro do sacrário. Eis o sinal, está lá, vivo. Foi anunciado aos pastores. E o que os pastores fizeram? Não creram no que viram? Os anjos falaram, né? E o que os pastores fizeram? Não deram atenção, não deram crédito? Acharam que era uma ilusão que estava acontecendo? Não. Eles creram no sinal. E a palavra nos traz no versículo 16, né? No versículo 15, quando os anjos os deixaram em direção ao céu, os pastores disseram entre si. O que eles disseram? Vamos já a Belém. Vamos ver, né? Vamos já a Belém, vejamos o que aconteceu e o que o Senhor nos deu a acontecer. Foram então às pressas. O que os pastores fizeram? Ficaram falando, não vamos não, isso é coisa, sei lá, deve ser uma ilusão, a gente deve estar vendo muita coisa. Não. Quando os anjos deixaram em direção ao céu, os pastores disseram, vamos já a Belém. Eles creram. Versículo 16, foram então às pressas. É preciso haver movimento. É preciso caminhar. É preciso crer. É preciso dar crédito. Então você pede um sinal ao Senhor. Só que você
não vai buscar o sinal. Só que você não se coloca em movimento. Ah, mas eu já vou à igreja, eu já faço isso, faço aquilo. Mas para o Senhor especificamente, o que você está fazendo para Ele? Você está até buscando, mas você não está se colocando à disposição. E tem muitos irmãos e irmãs que só estão em suas casas, querem o sinal, mas não se colocam em movimento a ir buscar o sinal que está vivo, Jesus Cristo no sacrário. É a manjedoura dele hoje, está lá, mas você não busca. Mas pede ao Senhor sinal. E se formos mais a fundo ainda, as Sagradas Escrituras nos traz, não será dado outro sinal a não ser o de Jonas, né? Que tentou fugir, mas o Senhor aqui fez ele voltar. O sinal, meu irmão e minha irmã, está vivo, está lá no sacrário, mas você tem que sair do seu comodismo e buscar se colocar em movimento. E na hora aqui diante do Senhor, Senhor, estou aqui. O que queres que eu faça por ti? Você busca o sinal está lá. Mas você tem que se colocar em movimento. E ao buscar o sinal, se colocar a servir. Porque foi isso que os pastores fizeram. Eles buscaram, eles creram, buscaram um sinal, e depois o que eles falaram? Ficaram mudos? Não. Versículo 18. E a todos os que ouviam ficavam maravilhados com as palavras dos pastores. Eles começaram a anunciar. Não ficaram mudos, não reteram, não guardaram para si. Então, buscar ao Senhor não é uma coisa para benefício meu próprio. Quando eu busco o Senhor, aquilo que Ele me enche, me preenche, eu transmito. E é isso, meu irmão e minha irmã. Então você não vai obter graças aí com sua bunda sentado no sofá, perdão pela palavra. Não. Buscar o Senhor no sacrário. A manjedoura está lá, vivo, nos esperando. Ter conversas de intimidade com Ele diante do sacrário. E depois, o quê? Se colocar a servir. É isso. O Senhor nos preenche, nos cumula. E o que temos que fazer? Começar a dar passos. Movimento. E colocar aqui à disposição, à servidão do Senhor. A respeito dos pastores, ficavam maravilhados com as palavras dos pastores. E é isso que o Senhor quer de mim e de você, meu irmão e minha irmã. Buscar Ele, o sinal está lá, ter conversas de intimidade, ter relacionamento e aqui, se colocar à disposição, falar da boa nova, falar da minha conversão, do que o Senhor fez em mim, buscar Ele, me abastecer e transmitir a obra do Senhor que foi feita em minha vida. É isso, meu irmão e minha irmã. Mas você não quer se colocar em movimento, você pede um sinal, mas você não busca. Você não se coloca à disposição. Então você tem que, nessa quaresma, ter outra postura, ter outra conduta. Senão continuará no mesmo lugar, pedindo um sinal para isso, para aquilo, mas está aqui. O Senhor quer ter um relacionamento com você. O Senhor quer ter intimidade com você. Mas você precisa ir buscar. Você precisa se colocar a dar passos em movimento. Senão, continuará sempre pedindo um sinal e nunca vai vir esse sinal. Porque é busca, é movimento, é transmitir aquilo que o Senhor quer. Amém? Reflita neste dia, meu irmão e minha irmã. Deus te abençoe e te guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.